Bem, pessoal, hoje, nosso terceiro encontro do curso Corpo, Política e Estética Queer no cinema brasileiro de pós-retomada. Hoje vamos discutir performatividade no contradiscurso fílmico. Então, para a gente entrar nos aspectos fílmicos, vamos primeiro delimitar esses dois conceitos que aparecem no título da aula de hoje, né? Então, performatividade, a partir de que perspectiva estamos aqui tratando, e também contradiscurso, o que vai exigir uma conceituação do que seja discurso, de que concepção de discurso estamos tratando, né? Existem várias concepções de discurso, e aí vamos focar em uma delas. Então, iniciando pelas discussões dos aspectos relacionados à performatividade, né? E aí posteriormente a isso, evidentemente, trazer o filme que a gente combinou, né, de vermos hoje para construir essa possibilidade de leitura, né? Sempre lembrando que estamos falando de possibilidade de leitura acerca do discurso fílmico, e não o estabelecimento ou identificação de uma verdade desse discurso. Quando a gente pensa em performatividade, a partir da perspectiva com a qual trabalho, né, que vai ser a perspectiva da Judith Butler, a gente vai estar inicialmente pensando acerca de uma performatividade no campo do gênero. Vamos notar como esse conceito ele vai poder operar enquanto um marco conceitual que não necessariamente vai ficar restrito ao gênero. No próprio pensamento de Judith Butler, posteriormente à consolidação dessa discussão no campo do gênero, ela vai desenvolver novas discussões acerca da performatividade política, de forma mais geral, né? Então, quando a gente pensa no performativo, a gente está falando de uma estrutura a partir da qual os indivíduos eles vão se produzir e se colocar frente à realidade. Muito comumente a gente associa esse performativo com aspectos teatrais ou artísticos. Não é apenas disso que se trata em Butler. Ela vai fazer a defesa de que todos os indivíduos vivenciam um gênero a partir de uma lógica que é performativa. Então, existe um aspecto de teatro, digamos assim, no sentido de uma certa encenação. No entanto, a gente não tem necessariamente o aspecto de intencionalidade e de consciência dessa produção do gênero. Então, é bem diferente a gente pensar em performar um gênero dentro de uma estrutura na qual estamos inseridos, somos ensinados a performar determinados gêneros, do que a atuação que um ator realiza, por exemplo. O ator realiza essa atuação a partir de uma lógica muito mais marcada por aspectos de consciência e de intencionalidade. Ele está construindo uma cena, por exemplo. Quando a gente vê nos filmes, né, existe a construção de uma cena, o ator ele sabe o que está construindo ali. Enquanto que no campo do gênero e de uma série de outras experiências sociais, nós performamos determinados padrões ou rompemos com esses padrões. No entanto, nem sempre, eu diria até que na maior parte das vezes, nós não temos essa intencionalidade e essa consciência tão estabelecida do que estamos ali fazendo. Tanto que é tão facilmente naturalizado o processo de performar um gênero, por exemplo, né? Então é uma escolha aí que se dá num campo que não é consciente, né? Um campo pré-reflexivo, digamos assim. A Butler vai descrever essa construção da esfera do gênero a partir de um vislumbre que toma a linguagem enquanto uma ferramenta importante para a análise. Então, a performatividade de gênero vai passar por um certo dizer acerca do gênero, por um certo fazer acerca do gênero que permite uma exibição. Então, a construção performativa do gênero ela vai aparecer. O indivíduo ele vai se colocar no mundo e essa performatividade vai aparecer. Essa performatividade, a partir da leitura que a Butler realiza, vai se estabelecer predominantemente através de uma lógica de mimetismo e de repetição. Então, são estabelecidas, construídas dentro das sociedades normas de gênero, e aí essas normas de gênero elas vão instituir um modelo, ainda que esse modelo esteja o tempo todo variando, esteja o tempo todo se transformando, né? A Butler não propõe em momento algum a ideia de que há tal coisa como um gênero original que as pessoas replicam. O que há na realidade é a construção da própria ideia da originalidade, né? Então a gente tem aí
um aspecto importante no pensamento da Butler é que ela vai pensar que o gênero ele é performativamente construído a partir de uma lógica de mimetismo, a partir de uma lógica de cópia. No entanto, essa cópia é uma cópia sem original. Não há o grande padrão do que seja uma mulher. Não há o grande padrão do que seja um homem. Não existe o homem ideal e a mulher ideal dentro das normas de gênero que estaríamos aqui replicando. Não é? No entanto, todos nós somos atravessados por essas normas de gênero, de formas muito distintas, a depender da percepção de corpo que os indivíduos têm acerca de nós, a depender da maneira como nos colocamos frente a essa normatividade, mas estamos, dentro da estrutura social, atravessados pelo aspecto de gênero. Não é? No entanto, a Butler vai apontar como signo de constituição. No campo do gênero, como signo linguístico, a partir do estruturalismo francês, vai estabelecer, né, isso vai sendo desenvolvido também a partir de perspectivas pós-estruturalistas, é arbitrário. Com isso, ela defende a ideia de que, ora, se, por um lado, estamos imersos numa estrutura de gênero que impõe determinados padrões, por outro lado, não há nada que me comprove ou obrigue a defender de que esse padrão é o único possível. Então, ela vai defender que é possível construir o gênero de outras maneiras. E aí, para isso, ela vai recorrer a uma série de experiências. Ela vai pensar o conceito de fracasso da citação. Então, estaríamos aí citando o gênero. E aí ela vai desenvolver essa ideia do fracasso da citação de gênero a partir, principalmente, da concepção do Derrida, de performativo. Né? Então, ela vai defender, assim como Derrida defendeu de forma mais geral, que esse fracasso, essa falha, né? A ideia de fracasso aí não está tão carregada do ponto de vista valorativo. Ela não está dizendo que isso é ruim. Pelo contrário, muitas vezes ela vai valorizar isso que é denominado de fracasso. Então, esse fracasso, essa falha, não é uma exceção dentro da estrutura de gênero. Ela é, na verdade, a expressão justamente desse caráter aberto da fabricação dessas estruturas. Então, o que ocorre dentro do campo do gênero é uma citação repetida de determinados padrões, né? Então, a gente vai aí colocar o discurso do gênero em ato. Seria isso, performar o gênero. A gente tem um discurso normativo que vai ser materializado através dos corpos. Nós vamos vivenciar o gênero de determinadas maneiras. No entanto, nesse processo de repetir, nós nos equivocamos, nós erramos, né? Ela sempre usa aspas nesse errar. E isso vai permitir a alteração. Esse equívoco, ele pode tanto ser um deslize não intencional, como pode ser produzido intencionalmente. Sempre utilizo o exemplo das mulheres dentro das instituições universitárias. Então, não faz muito, se a gente for pensar dentro da história mundial, primeiro, não faz muito que há universidades como a gente compreende, né? E segundo, faz menos tempo ainda que as mulheres podiam frequentar esses espaços. Uma série de justificativas era construída para isso, né? A principal delas seria uma incapacidade de racionalizar que as mulheres teriam. Então, as mulheres teriam menos capacidade de razão do que os homens, logo elas não poderiam estar dentro de uma universidade. Uma série de mulheres não gostou muito dessa ideia, né? E aí vai reivindicar modificações dessa estrutura. Então, a gente tem um modelo de fabricação do gênero da mulher que não inclui frequentar bancos universitários. No entanto, uma série de mulheres vão se mobilizar para poder fazer isso. Então, a gente tem uma citação que sai da norma. Então, a mulher diz, vou para a universidade, devo poder ir para a universidade, e posteriormente vai para a universidade. E aí a gente chega num contexto no qual as mulheres são maioria nos nossos cursos universitários hoje. Então, a gente tem mais mulheres nos nossos cursos universitários de graduação e de mestrado, por hora, do que homens, né? Então, veja como a ideia de uma natureza que impossibilitava as mulheres de racionalidade se mostrou equivocada, porque essa regra de gênero ela não era um absoluto, e é isso que a Butler vai apontar, né? Só que vai se ter uma tendência a se colocar essas regras como absolutas, então se oculta o caráter arbitrário dessa construção. O gênero se torna assim uma ficção política pautada principalmente numa ideia de diferença sexual, né? Então, indivíduos que nascem com pênis devem se tornar homens,
indivíduos que nascem com vagina devem se tornar mulheres dentro da lógica normativa binária de gênero que a Butler aponta. E aí ela vai estabelecer também a possibilidade de uma leitura crítica acerca disso. No entanto, o que é extremamente importante dentro dessa análise que a Butler realiza do conceito de gênero é que ela vai vincular a materialização dos sujeitos a essa performatividade de gênero. Então, através de um ato de linguagem, que poderia ser pensado de uma forma bem simples, através do é um menino ou é uma menina, que ocorria nos nascimentos e que hoje predominantemente acontece antes disso, através dos exames de ultrassonografia, né, a gente começa ali a materializar esse gênero, que não tem uma realidade absoluta e prévia a esse enunciado, é uma menina, é um menino. Não há menino ou menina sem que haja uma estrutura social que diga que assim as coisas são, né? E aí isso pode ser extrapolado para uma série de outras experiências, não apenas para o campo do gênero. Então a gente vai ver esse vínculo forte que a Butler realiza entre a construção performativa do gênero e os aspectos de linguagem. Quando ela realiza essa vinculação, ela realiza a partir da lógica de denúncia do arbitrário do signo, que eu estava mencionando agora há pouco. Com isso, ela questiona as equações dos corpos, tais quais elas são estabelecidas e construídas dentro dos nossos contextos sociais. Então, ela vai notar que a fabricação do gênero a partir de uma lógica binária opera de maneira excludente, porque todas as experiências que não se enquadram nesse campo, elas vão ser afastadas, vão ser colocadas no lugar do abjeto, daquilo que não tem importância, daquilo que deve ser estabelecido enquanto o limite, a fronteira do que a gente considera enquanto humanos. E daí é uma série de expressões de violações que nós notamos tão frequentemente dentro dos nossos contextos sociais. A gente pensa, por exemplo, na experiência das pessoas trans. Então, rompe com a norma que estabelece que uma determinada genitália impõe um gênero e, por isso, sofre uma série de processos de exclusão social devido ao caráter normativo dessa construção identitária que é pautada em 2 sexos, 2 gêneros e 1 desejo. Então, nós teríamos 2 sexos baseados numa diferença binária de genitália, que seria o macho e a fêmea da espécie. Teríamos 2 gêneros, que seria o homem e a mulher, e teríamos um único desejo possível, que seria o desejo heterossexual, né? Então, isso vai ser questionado pela Butler, justamente pelo caráter de violência e de exclusão que essa lógica estabelece, né? Então, essa substancialização das experiências de gênero vai operar uma dinâmica de opressão. Se naturaliza o que em realidade é fabricado. Não fosse fabricado socialmente essas estruturas de gênero, nós não teríamos notado tantas diferenças no que se considera enquanto uma mulher e o que se considera enquanto um homem na nossa sociedade. E aí, para isso, não precisamos nem entrar no campo das experiências transexuais. Se a gente pensa dentro das experiências cisgêneras, a gente já vai notar uma diferença enorme. O que é adequado e o que é considerado interessante para uma mulher hoje é algo completamente distinto do que era há 50 anos atrás, né? Então, o conceito de mulher, ele se alterou enormemente. O conceito de homem se alterou enormemente. No entanto, os discursos normativos colocam essa experiência enquanto sendo uma experiência que está imposta por uma natureza, né? Então, o recurso à natureza é ainda muito utilizado, porque isso é natural. Ora, dentro da experiência humana é difícil a gente identificar isso natural a partir desse conceito tão restrito de natureza que muitas vezes é operado dentro dessa dinâmica. Quando a Butler traz esse elemento, ela vai ser acusada por segmentos dos movimentos sociais relacionados a gênero, né, de impossibilitar a luta. Porque a Butler, em problemas de gênero, ela vai questionar uma categoria importantíssima para o movimento feminista, que é a categoria mulher. Ela vai dizer, ora, quem são as mulheres? Como que podemos estabelecer tão precisamente quem é uma mulher? Não é? Isso estabelece um limite que, do ponto de vista de construção política, de construção de projeto de sociedade, permite exclusões, né? Então, a gente vai ter sujeitos que se reconhecem enquanto mulheres que não vão ser reconhecidos por determinados segmentos dos movimentos sociais, por exemplo.
né? Então, a gente vai ver esse gênero enquanto categoria que produz subjetividades, e as identidades passariam a ser assim generificadas, se performaria o gênero. Então, se estabelece um campo inteligível. Esse campo inteligível ele vai poder ser questionado. Então, o momento da subversão se torna possível a partir do momento em que se nota esse caráter fabricado das experiências e expressões de gênero, né? Então, não haveria aí um gênero natural ou correto. Haveriam identidades de gênero que vão sendo produzidas a partir de uma série de atravessamentos. E por isso vai ser possível ampliar o campo de reconhecimento para a experiência de gênero. A Butler utiliza, para exemplificar isso, a experiência das drag queens. Ela diz, ora, existe um gênero chamado feminino. Existem experiências artísticas das drag queens que se apropriam desse gênero e os produzem e os performam de forma hiperbólica. Então, um corpo que não é reconhecido enquanto um corpo de mulher reproduz de forma hiperbólica, né? Reproduz uma feminilidade que raramente encontramos nas pessoas que são reconhecidas enquanto mulheres. E aí ela vai apontar como essa arte drag ela é um exemplo, uma forma de vislumbre da produção de gênero em todas as experiências. Ela vai dizer, ora, a performance de gênero ela é executada por todos os indivíduos. Para isso, basta que analisemos a nossa vida. Nós somos ensinados a performar um determinado gênero. E aí uma série de discursos vão surgindo para tentar inviabilizar essas diferenças no campo do gênero, dos corpos e das sexualidades. E aí, quando a gente fala de discurso, a gente vai ter que também delimitar do que estamos falando, a partir de que lugar estamos falando, né? Então, tomo aqui, devido principalmente ao fato de ser um dos autores que mais influenciam o pensamento da Judith Butler, o conceito de discurso do Michel Foucault. Então, o Foucault ele vai trazer uma discussão acerca dos discursos e, posteriormente, uma discussão acerca dos contradiscursos, que seriam justamente os discursos que se produzem como forma de resistência e questionamento a discursos já instituídos. Então, a gente vai ter, dentro da trajetória do pensamento Foucaultiano, um primeiro momento, que é denominado de arqueológico, do ponto de vista de divisão, né, até pedagógica do pensamento de um filósofo, como um momento no qual ele se debruça sobre as formações discursivas. Então, Foucault ele nota que existe uma série de saberes, uma série de enunciados que produzem campos discursivos. Esses campos discursivos eles são esferas, realidades que extrapolam o discurso de forma estrita. Então, quando Foucault fala de campo discursivo, ele está falando tanto dos discursos como nós costumamos entendê-los, então coisas escritas, coisas faladas, gestos específicos utilizados, como também práticas. Então, a gente tem o discurso médico e temos uma prática médica. Nós temos um discurso jurídico e, a reboque, temos uma prática jurídica, né? Então, a gente não consegue desvincular essas duas coisas. E o Foucault aponta esse elemento. Esses campos discursivos eles vão ser produzidos a partir de variados atravessamentos, né? Então, em todo o campo discursivo, a gente vai ter uma série de processos que estão acontecendo concomitantemente para produzir aquele campo. Nós não vamos encontrar uma origem para a fabricação de um campo. Então, se a gente pensa o campo psiquiátrico, né? O Foucault analisou as estruturas psiquiátricas. Ela não surge apenas, a estrutura psiquiátrica não surge apenas a partir de um discurso interno médico, porque você tem uma série de conexões com o campo social, uma série de leituras acerca do que é a loucura, uma certa concepção política econômica que vai exigir determinadas sociabilidades pautadas em lógicas de produtividade. Então, tudo isso vai produzindo a figura louco, que não havia até a modernidade da forma como nós compreendemos, por exemplo. Então, são várias coisas que vão produzindo esses campos discursivos. Diversas maneiras de enunciação, com origens distintas, vão se direcionar à constituição e consolidação de um determinado campo discursivo.
E aí o Foucault vai propor, nesse primeiro momento, a possibilidade de análise de arquivos como maneira de compreender esses campos discursivos. E aí ele vai pensar em documentos, vai pensar em decisões judiciárias, vai pensar em imagens. O Foucault ele não cita exatamente cinema, ele cita imagens das artes visuais, né? E aí a gente vai ampliando um pouco essas leituras. As imagens podem ser, então, arquivos para análise. As imagens elas passam a ser objetos que podem trazer informações acerca de determinados campos discursivos. E o Foucault vai apontar, nesse período, a possibilidade de identificação de saberes contido nas ficções. Ele utiliza o exemplo da literatura. Normalmente ele não entra no cinema, mas aí vai ser possível fazer justamente esse movimento, né? E aí ele não vai propor que num texto literário, por exemplo, a gente vai encontrar a verdade do texto. Eis a grande razão desse texto, não é disso que ele está tratando. Ele vai propor que a gente vai conseguir notar justamente essa incidência de enunciados que vão constituir um determinado campo discursivo. Então, a gente vai notar uma concepção que é histórico-social da análise de discurso. E aí aqui a gente já pode ir para o campo do discurso fílmico. Posteriormente, Foucault adiciona um elemento a esse aspecto. Então, ele vai pensar as distribuições de poder. Ao analisar os campos discursivos, ele nota que, circula poder dentro desses campos discursivos, não é? Então, o exercício de um poder é estabelecido dentro desses contextos. E aí a gente vai conseguir notar formas específicas que os indivíduos se relacionam com a realidade e formas específicas através das quais elas são tratadas, por exemplo, dentro de determinadas formações. A concepção do poder em Foucault é a concepção de poder denominada como poder em rede. Então, Foucault ele sai de uma tradição marxista. Quando eu digo sai, não que ele tenha se colocado nessa tradição em algum momento, né, mas ele vai questionar a tradição marxista, que vai ter uma visão mais vertical de poder. Então, haveria o poder que uma determinada classe social seria detentora e outra classe social não seria detentora, né? A gente está falando aí da classe dominante, do proletariado, dentro do pensamento clássico marxista, que já ganhou uma série de nuances até a atualidade, claro. E aí o Foucault vai dizer que, o poder ele circula em todos os lugares. O que a gente tem é uma distribuição desigual de poder. Então, não é que determinados grupos não tenham poder. Determinados grupos eles foram expropriados de poder e eles têm menos poder do que outros. Mas, mesmo assim, eles têm poder. Tanto que o Foucault vai propor que sempre há a possibilidade de resistência. Onde há poder, haverá ali resistência. Uma frase famosa do Michel Foucault, né, que explicita bem essa dinâmica que ele estabelece a partir de sua leitura. E aí isso estabelece também o lugar de liberdade. Então, mesmo em situações extremas, os indivíduos, via de regra, eles vão ter pouco poder. O que não quer dizer que não haja poder, né? Então, quando a gente pensa em situações extremas como o processo de escravização, se os sujeitos escravizados dentro da história brasileira, por exemplo, não tivessem nenhum poder, eles não teriam resistido a uma série de dinâmicas. Não conseguiram imediatamente e da forma mais interessante superar a relação de dominação. No entanto, havia poder sendo exercido. Tanto que surgem os pontos de resistência, como os quilombos, surgem resistências micropolíticas, indivíduos que vão estabelecer relações específicas com esses sujeitos que se arrogavam no direito de serem proprietários de outras pessoas, que vão desde conseguir inteligentemente determinadas façanhas, como até o extremo de tirar sua própria vida, né? Então veja o nível de poder pequeníssimo que está no indivíduo, que tem como única escapatória de uma lógica retirar sua vida. No entanto, Foucault vai dizer ali ainda há um poder completamente desequilibrado em relação ao outro ponto da relação de poder, né? Então a gente tem que fazer essa distinção em Foucault entre poder e dominação. As relações, elas são relações de poder, o Foucault vai delimitar. No entanto, nem toda relação de poder é relação de dominação. Porque para que seja dominação, é necessário que haja uma distribuição desigual de poder.
Então, quando estamos dentro de um contexto no qual não há dominação, circula ainda poder. Nesse momento, por exemplo, vocês escutam o que eu falo. Existe um poder de ser escutado da minha parte, né? E um poder de escutar da parte de vocês. Não há dominação, mas há um poder. Poder enquanto capacidade de ação, né? E aí a gente tem essa tradição mais consolidada que vai pensar sempre poder como algo pejorativo. E o que o Foucault propõe é justamente modificar essa leitura. O poder não é dominação. A dominação é uma forma de poder, mas existem muitas maneiras de exercitar o poder. O Foucault vai até propor que, dentro das existências, a questão é sempre não cair de amores pelo poder. E aí isso permitiria relações mais igualitárias. Então, ele vai utilizar para pensar, de um ponto de vista metodológico, os vários contextos que ele analisa, genealogia, a partir de uma tradição que ele traz do Nietzsche, que vai pensar a análise das emergências e coemergências de uma série de processos que não estão em busca de uma origem, mas estão em busca justamente dessas confluências, digamos assim, de processos que vão permitir uma determinada formação específica, uma determinada distribuição de poder que vai estar também sempre atrelado aos saberes. O Foucault ele não abandona as discussões em torno do saber que ele havia desenvolvido no período arqueológico. Ele incrementa, digamos assim, com esse aspecto do poder. E aí isso vai permitir o diálogo entre sistemas, campos de investigação que vão permitir o vislumbre de determinados sistemas. E o Foucault vai chamar a atenção para algo que ele chamou de saberes sujeitados. Ele vai dizer, ora, ao operar lógicas genealógicas, análises genealógicas, nós não vamos apenas ficar com os discursos oficiais. Não vamos apenas fazer leituras que estão no cânone, que estão na literatura acadêmica, que estão nos documentos oficiais, não apenas. Nós vamos também necessitar de ter contato com esses saberes sujeitados, que é justamente aí onde se estabelece, né, a dinâmica das lutas, os espaços das lutas, a partir de vislumbrar e notar determinadas formações discursivas, determinados pontos de ruptura, determinadas permissões ou proibições de processos específicos. E aí vai ser nesse momento que ele vai fazer a distinção entre discurso e contradiscurso. O discurso seria esse que está estabelecido e o contradiscurso é esse que resiste aos discursos estabelecidos. Dessa maneira, a gente pode pensar algo como um filme, enquanto um contradiscurso. E aí, para a gente ter um exemplo de como isso pode ser estabelecido, a gente fica com tatuagem, né? Então, eu trouxe aqui uma leitura possível de duas cenas específicas da obra, né? Sempre cenas de apresentação do grupo Chão de Estrelas, né? Acredito que todas as pessoas tenham visto ou tentado ver a obra, para que a gente note também camadas de discursividade que vão sendo construídas. Porque quando a gente vê a apresentação do grupo Chão de Estrelas, a gente tem um fenômeno interessante, que é justamente a gente tem uma apresentação de teatro no cinema, né? Então existe um grupo fictício que apresenta algo, e aí a gente vê isso no cinema. É como se a gente tivesse duas camadas de produção artística sendo realizadas ali. Então a performance artística ela vai poder se estabelecer justamente enquanto esse contradiscurso. Ela vai poder se estabelecer enquanto um processo que permite a subversão das normas. E vai ser isso que a gente vai notar o tempo todo em tatuagem. Então, na segunda apresentação do grupo Chão de Estrelas, a gente tem aquela cena na qual um dos integrantes do grupo está de batina. Então, nessa cena, né, que esse personagem está vestido dessa forma, a gente tem um texto que é recitado. Então, o ator recita, né? Sou eu que dá pele ao arrepio, arrasto do profano, sagrado, e tiro de letra a letra do passado. Sou quem dá som aos instrumentos. E mesmo antes do lamento das coisas cortadas de letras empossadas, sou eu quem corto o morto e a salada das noites vadias, da província vazia e das mariposas aladas. Trago frio
ao tempo e arranco vago a onda do cinema que nunca vai ser inventado. Dou despudor ao corpo e copo aos bem-amados, estômago ao vômito, atropelo ao pedestre, cansaço ao vulto na cama, conteúdo ao oco calado. Então a gente tem dentro dessa obra, dessa recitação, né, um processo interessante de camadas de discursos que vão sendo construídos. Então a gente tem primeiro uma poesia que cita o próprio cinema apresentado numa peça, num filme. Né? Então veja aí quantas possibilidades discursivas a gente vai estabelecendo. Então a gente nota um texto que vai trazer um diálogo importante entre aspectos relacionados ao desejo, ao erotismo, e aí veja o movimento de subversão. Esse desejo, esse erotismo sendo pronunciados por um personagem que está fantasiado de padre. Então a gente nota aí justamente essa dinâmica de produção queer, né, de torção dos processos e dos discursos que estão estabelecidos. Essa parte oca, calada, que finaliza a poesia, a gente podia pensar enquanto esse espaço produtivo do próprio desejo. Né, essa coisa que vai sendo produzida e reproduzida e modificando possibilidades. Ao fim da citação, né, que é feita por esse personagem, com uma tela atrás projetando uma série de coisas, ele vira para o público e a batina está aberta na parte de trás. E aí ele mostra a sua própria bunda, a parte oca do corpo aparece ali justamente a partir dessa lógica de provocação que se constrói num discurso fílmico. Outra cena que pode nos chamar a atenção nesse aspecto é a que Clécio, o líder do grupo Chão de Estrelas, canta esse cara, a música do Caetano Veloso. Então a gente tem primeiro ali uma ruptura estético-discursiva com os aspectos de gênero. Clécio está vestido com roupas consideradas femininas, né? Está de maquiagem, está performando de uma maneira feminina. No entanto, por exemplo, a barba se mantém. Então é como se a gente fosse num contínuo no qual a poesia da canção do Caetano Veloso vai dizendo coisas que são associadas ao feminino, num corpo que está performando, do ponto de vista de gestos, uma realidade feminina, com roupas consideradas femininas, no entanto, com um rosto considerado ainda masculino, apesar da maquiagem. Então a gente nota esse recurso ao questionamento da essência, a abertura para o campo da criatividade. E isso tudo é feito de uma forma muito orgânica dentro dessa cena específica. Não há nenhuma intenção de produção de riso, por exemplo, nessa performance que o Clécio estabelece. Então a gente nota esses usos outros da experiência de gênero. Outra cena que vai ser bem interessante para a gente pensar esse processo é a da polca do cu. Então, dentro do discurso fílmico, a gente vai ter justamente essa cena interessante na qual uma série de componentes do grupo vão dançar e cantar essa polca do cu. Então, o primeiro uso do próprio termo já estabelece aí uma leitura possível a partir de uma lógica queer. Então, o cu é uma palavra que se evita falar na maior parte dos contextos. Então, a gente nota já uma torção do sentido dessa palavra. E isso a gente já pode pensar enquanto uma inflexão queer. Um questionamento também de uma série de territorialidades no campo dos corpos. As pessoas que estão apresentando estão nuas, todas elas. Então, a gente tem essa dinâmica. A lógica de fixidez dos corpos e das palavras, ela vai sendo reformulada. Então, ao fim, o Clécio ele vai dizer que a única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do cu. Então a gente nota justamente essa utopia do cu enquanto a produção de um espaço outro para as utopias. Amanhã vamos discutir
esse conceito de espaço-outro a partir do conceito de heterotopia do Michel Foucault. Então, o cu ele opera também dentro dessa cena enquanto um elemento de horizontalização. A gente vai ter uma horizontalização da experiência a partir do momento em que ele cita uma série de sujeitos que, ora, afinal de contas, tem cu, né? Essa obviedade que é dita de forma escrachada, de forma engraçada, e que permite pensar uma utopia não hierárquica, né? Então, vamos ver aqui no texto. Tem cu do coronel, tem cu que é de parente, tem cu que é da gente, o Papa tem cu, o nosso ilustre presidente tem cu a classe operária, e se duvidar até Deus tem um onipresente, onisciente, onipotente cu. Né? Então veja como a apropriação desse discurso ele vai produzindo horizontalidade e também se coloca enquanto um discurso extremamente corajoso. Porque dizer que Deus tem cu pode soar como um grande absurdo e como um grande afronte a muitas pessoas. Dizer que o presidente tem cu pode também soar muito ofensivo. O contexto da narrativa fílmica se passa no período ditatorial, então isso tem uma coragem estabelecida de uma forma muito explícita. Né? Tanto que no próprio discurso fílmico o grupo ele é vítima de censura justamente devido a esse processo. Que a gente pode dialogar com o que Preciado denomina de terrorismo anal. Então, o Preciado vai propor esse terrorismo cultural. E aí, essa primeira sílaba demarcando mesmo o cu enquanto espaço possível de resistência e de riscos. Então, a gente nota que enunciar essas dinâmicas, elas podem levar o indivíduo a correr riscos. E o discurso fílmico, contra o discurso fílmico nesse caso, vai justamente nos permitir o vislumbre disso. No caso específico das apresentações, a gente tem a intencionalidade enunciativa funcionando. Tanto das apresentações, quando a gente pensa em um ponto de vista interno da obra, então há uma intencionalidade do grupo em se constituir de forma provocativa, quanto do ponto de vista externo, quando a gente pensa o próprio filme. Né? Então a gente tem essas duas camadas aí que vai permitir justamente o estabelecimento dessa corpo política, que vai questionar esses espaços de abjeção, através da visibilidade dos corpos, através do questionamento das normas que essas visibilidades produzem. Selecionei aqui 3 cenas de apresentação, mas vocês viram a própria organização coletiva dos indivíduos que fazem parte desse grupo é realizada de uma maneira subversiva. Tive contato, no período que realizei minha pesquisa sobre o filme, com pessoas que participaram da produção do filme, atores, e fui informado de que a própria produção do filme também estava dentro de uma lógica que era extremamente aberta. Né? Então, o período em que eles estavam produzindo o filme foi um período de muita abertura e de muitas experiências. Então, a gente vai vendo essa possibilidade de utilização de um corpo que é ingovernável no campo do desejo para forçar os limites das normas. Então vai ser isso que a gente vai chamar de corpo política, e aí o elemento de performatividade foi o que eu trouxe hoje para a gente pensar essa corpo política atrelada a um contradiscurso que se estabelece enquanto resistência às normatividades. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as heterotopias e os corpos utópicos, através de outras cenas também de apresentação do grupo Chão de Estrelas.